Saudações, companheiros, meu nome é Wander, já estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros, vamos iniciar mais um episódio do RevoluCast, trazendo aí, o Wander vai apresentar os temas que a gente vai tratar no episódio de hoje e entrar sem demoras aí mais nos assuntos. Doce predileto pra você parar em casa. Bom, para começar os assuntos, eu acho que seria interessante começar pelos internacionais, né? Porque eu destaquei como primeiro o golpe em Honduras, que é um ponto importante da gente considerar, porque, em primeiro lugar, é um dos primeiros países onde teve o golpe, né? Onde teve essa onda de golpes na América Latina, como um todo. Como Honduras é muito próximo dos Estados Unidos, obviamente é a zona de influência que eles têm mais apreço. Ali é um lugar onde tem uma forte imigração e eles querem ter controle sobre esse tema, então eles oferecem bastante controle. E o golpe em 2009 que teve no país, Manuel Zelaya, eles depuseram o presidente Manuel Zelaya, e agora no final de semana, quer dizer, semana passada, eles conseguiram finalmente começar a derrotar, né? Não derrotar propriamente dito esse processo golpista. Colocaram de volta lá o partido de esquerda com a mulher do Zelaya, que é a... deixa eu ver o nome dela aqui. Xiomara Castro, ou Ziomara Castro. 12 anos depois, né? 12 anos de golpe, eles finalmente conseguiram. Esse é um tema importante da gente abordar, porque é um exemplo do Brasil, né? Felizmente eles conseguiram lá, com muita mobilização, muita luta, colocaram de volta a esquerda lá, derrotaram a direita, mas mesmo assim a direita tentou dar um golpe lá. Eles colocaram em votação um novo presidente da Câmara, que eles não aceitaram, que a Xiomara indicou, e o objetivo era mesmo bloquear o governo dela. Se ela não conseguisse, junto à população, reverter esse processo, eles iam tomar de volta o poder, a força, e acabar impedindo ela de governar. Aparentemente, eles conseguiram dar um passo à frente, né? Mas a gente tem que acompanhar, vamos sempre trazer esse tema aqui, junto com a Nicarágua, outros temas da América Latina, porque eles estão profundamente ligados, não estão separados, né? Tudo que acontece lá vai refletir no Brasil, porque é a política que o imperialismo tem para a região. Então, se eles conseguem dar um passo à frente lá, é porque aqui também a gente tem a possibilidade, se tudo der certo, né, de conseguir reverter esse quadro lamentável de golpe dos últimos 10 anos aí. É interessante porque essa situação em Honduras, ela é muito emblemática e serve de termômetro também pro problema dos golpes, esses chamados golpes brancos, em toda a América Latina, nas Américas, né? A área de influência norte-americana, como já foi dito. E desde a deposição do Manuel Zelaya, em 2009, salvo engano, abriu-se então aquela onda de golpe onde caiu Dilma, e foi tentado, na esteira dessa situação, foi tentado dar o golpe na Venezuela, Paraguai, Bolívia e todos os países aí que compõem essa região de influência. E a tentativa de, se não sequestrar o poder de governo dessa agremiação de esquerda que acabou subindo aí ao poder depois de tantos anos, é uma coisa que a gente deve ficar também de antena ligada aí, porque eles vão tentar fazer isso com o possível governo Lula, como já está sendo, a gente tratou exaustivamente, vamos ter que tratar isso aí porque está na ordem do dia a questão de controlar um próximo possível governo do Lula com um vice do quilate do Geraldo Alckmin. E assim, a gente tá puxando esses temas internacionais porque, obviamente, a gente vai ver o reflexo disso aqui. Como eu já falei, uma vez que os países consigam superar essa etapa, abre-se uma nova etapa. Não é que a direita vai sossegar e vai parar de tentar. Eles vão continuar tentando controlar, porque, afinal de contas, o capitalismo está numa crise que a gente vem assinalando também há muito tempo aqui, bastante grave. Eles não conseguem avançar com a exploração que eles planejam ter em todos os países. Então, o objetivo de controlar os regimes políticos é para isso. Então, se eles precisarem passar leis que vão esfolar completamente a população, precisa ter um regime lá que vá concordar com isso. Governos nacionalistas de esquerda, em geral, né? Não todos, mas em geral eles estão contra esse tipo de movimentação, de manobra do imperialismo, e combatem isso. Então é um empecilho. Então os golpes serviram para isso, para abrir caminho
para esfolar a população. O que a gente viu no Brasil ocorreu em outros países também. Eles pegaram empresas, pegaram as riquezas do país, ou estão pegando, né, ainda, como é o caso do Brasil. O Brasil é um caso emblemático. A gente tinha a Petrobras aqui com o pré-sal, tinha acabado de descobrir, né, em 2009. Foi no governo da Dilma. Né? E aí o pré-sal estava destinado todo para educação e... Acho que era só para educação ou tinha mais alguma coisa? Educação e saúde, né? Educação e saúde. Aí tinha um percentual. E aí, coincidentemente, logo após essa descoberta, esse avanço tecnológico que teve a Petrobras, né, de extrair petróleo do pré-sal, chegou um golpe. As ações da Petrobras hoje são praticamente quase todas para os estrangeiros, né? Tem uma parcela no Brasil, mas isso é ínfimo. Quem está lucrando realmente são o pessoal de fora. E eles estão lucrando muito e estão a fim de manter essa lucratividade. Se o Brasil entrar, acho que o Lula deu uma declaração agora contra essa política de preços da Petrobras, falou que as refinarias que estão na mão refinarias que estão sendo contratadas, né, para refinar petróleo não são inúteis, não servem para nada, já que a gente tem essa tecnologia aqui, pode refinar no Brasil. E aí, quando ele dá esse tipo de declaração, abriu-se a porteira para novamente eles tentarem golpear. Na Venezuela é a mesma coisa. Agora acho que a Rússia diz que vai enviar uns armamentos para lá, vai ampliar a influência deles lá para tentar estabilizar a Venezuela, que está sob ataque há muito tempo, né? Então é mais um passo adiante para tentar retomar o país, né? Pelo menos o governo conseguir controlar o país, que está totalmente desordenado. E a expectativa é que tudo dê certo, né? Se der certo, a gente vai ver realmente uma retomada da independência dos países, né? Sim, porque o que está em questão nessa relação de forças é principalmente a questão que os governos que estão emergindo agora, depois dessa onda golpista que assolou a América Latina principalmente, são governos de tipo nacionalista burguês, governos de frente popular, como foi o do Lula e como era o do Zelaya em Honduras. A grande questão é que foram dados esses golpes porque o imperialismo não suportava mais nem a política conciliatória que era a agenda desses governos. Uhum. É importante de lembrar, fazer uma digressão histórica no sentido de mostrar que a economia norte-americana, que é o centro do imperialismo, ela vinha num crescendo mais ou menos estável desde o final da Segunda Guerra. Sem maiores interrupções ou perturbações no funcionamento dela. É uma época de ouro, né? Mais ou menos na década de 70, pode-se marcar de 76, para cá ela entra numa crise enorme e não saiu dela ainda. Sim. Agravadas em pontos que a gente pode colocar como a crise imobiliária, acho que de 2008. 2008, 2009. Ainda no governo do Lula, né, no segundo. Então ela vem uma economia que está combalida. Os Estados Unidos já não tem uma força. A mostra disso é a reorganização que eles estão querendo fazer no plano geopolítico internacional. E a América Latina é parte desse plano. Sim. Então, a gente pode entender que vendo o Brasil, Honduras, própria Venezuela, que é um pouco mais difícil deles vergarem, o pessoal lá é bruto mesmo. A gente pode entender que eles vão querer controlar da forma mais dura possível esses governos de esquerda, né? De esquerda nacionalista. No Brasil, o único caso que existe é o Lula. Não teria outro. Uhum. Outro candidato, não é Ciro Gomes, não é nada, é o Lula, porque você vê que todas as baterias estão voltadas contra ele. E se esse pessoal não conseguir emplacar um Sérgio Moro, aí, alguma Dória preferencialmente, tiver que engolir o Lula, eles não vão engolir tão fácil assim. Eles vão tentar controlar ele por expedientes a princípio democráticos, depois a gente só Deus sabe, né? Ainda no terreno internacional, eu não coloquei na pauta aqui, mas agora que eu lembrei, houve uma intensificação do conflito lá na Ucrânia, né? Os Estados Unidos mandou toneladas de equipamento militar para a Ucrânia na tentativa de armar uma defesa, né? Caso a Rússia tente impedir o avanço deles lá. E a gente vai seguir acompanhando caso tenha alguma outra atualização. No episódio passado a gente falou que o risco de ter um conflito era grande
caso a coisa escalasse. Então a coisa escalou realmente. A Rússia passou tropas para lá, para a fronteira, né? Tá lotado de gente lá. E estão preparados para qualquer momento, caso haja uma agressão, uma provocação, eles atacarem e ocuparem. Como é parte do território russo mesmo ali, não seria uma coisa muito difícil de fazer. Tem muita gente lá que é russa, inclusive, fala russo. Então não é um tipo de invasão como a gente vê Estados Unidos e Iraque, por exemplo, que é um povo completamente diferente, distante, que chega lá. Muita gente fala, mas isso daí não seria uma atitude imperialista da parte da Rússia? Tem uma diferença aí, a gente precisa conceitualizar muito bem para que o pessoal não caia nessa comparação, que é uma comparação completamente equivocada, errada. O que a Rússia está fazendo é defender o próprio território. Eles não estão invadindo, não estão ocupando um território que não pertenceu, nunca pertenceu a eles. Era parte da União Soviética, aquilo ali era a Rússia também, sempre foi. Sim. Foi criado a partir de uma eventualidade. Acabou a União Soviética nos anos 90 e eles pediram independência, foi concedido e eles estão lá. Mas a questão é que aquilo ali é a Rússia, era a capital da Rússia, inclusive. Acho que era Kiev, que era a capital da Rússia. Agora não vou me lembrar. Eu não me recordo também agora, mas a capital da Rússia era na Ucrânia, né? Antigamente, não vou me lembrar da data exata agora. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que o imperialismo, ele tem uma função de projetar poder para fora do seu território de forma ostensiva. Eles são agressivos, eles vão para ocupar e tirar, para retirar coisas que eles querem. Agora a Rússia está fazendo um movimento defensivo, que é de ocupar para evitar que a OTAN e os Estados Unidos ocupem o território ali, coloquem mísseis lá e fodam com o país deles, né? Então, com boas intenções, né? Sempre. É incomparável o que é o imperialismo estadunidense, que está gerando essa agressão, toda essa confusão com a defesa russa, né? Que é um país que de imperialista não tem nada, eles não têm base fora do país deles, não é o que... Não, e a atuação deles, se fosse querer fazer essa extrapolação, que ela seria, o Wander assinalou, que ela seria profundamente errada, você não encontraria características típicas de política imperialista por parte da Rússia. Mesmo que fizesse muito esforço. Não tem. Talvez, se quisesse forçar muito a barra na atuação soviética e tudo mais, mas mesmo assim não dá para estabelecer um paralelo. Então isso aí é um jogo de sombras que a imprensa burguesa faz para criar uma confusão sobre o caso e, lógico, como é de passar um pano aí para a atuação dos Estados Unidos na situação. Você vai puxar assunto discutindo futebol. Bom, passando para a questão nacional agora, a gente tem vários temas que passam desde a federação que o PT criou, né? Que a gente pretende explicar um pouquinho como funciona. Isso é complexo, precisaria o TSE, esmiuçar o tema. Como sempre, o TSE está fazendo um negócio quase científico para correr as eleições, né? Mas tudo bem. A gente vai falar um pouco do Olavo de Carvalho, que semana passada morreu, né? E também de dois outros temas que a gente considera importantes, que são a questão da música que o Chico Buarque vai deixar de cantar aí, por conta do movimento identitário, e o assassinato de um líder sindical aqui de Campinas, muito importante, que a gente também quer chamar a atenção aqui para os companheiros. Bom, começando então pela federação, né? Pela federação, o PT fechou com PSB, PCdoB e PV. Eu acho que... Aí já começa, o problema começa na agremiação, né? Essa federação é um negócio que foi inventado agora para essa eleição, diferente do que eram as coligações. A federação tem um tempo de validade, ela vai durar 4 anos, né? Tem um mandato. Anos. Vão ficar 4 anos aí, e eles também vão ter uns representantes. Aí foram eleitos, acho que 50 cadeiras. O PT vai ter 20, alguma coisa assim. O PT vai ser a maior bancada, e os outros partidos vão dividir o restante das cadeiras proporcionalmente ao número de deputados que eles têm na Câmara, né? E essa federação é um negócio interessante porque é um movimento que o TSE faz, mas é a tentativa de reduzir o número de partidos mesmo, de correntes, né? Correntes é melhor, de correntes ideológicas nas eleições. Então o que eles fazem? Eles criaram esse tipo de federação para poder dividir o horário eleitoral, a verba de campanha e tudo mais, para os partidos poderem se congregar no mesmo grupo e disputar as eleições conjuntamente. Mas, enfim,
Tem várias regras, é um negócio ultra... Como toda a legislação que rege as eleições, ela é feita sob medida para a burguesia, para a coisa funcionar mais sem erros possíveis que eles conseguirem. Erros, diga assim, os candidatos de esquerda ganhar o negócio. É. E se ganhar, que fique controlado. Os sociólogos, eu vi a declaração de vários deles sobre o tema, eles acham positivo isso aí, essa federação. Eles dizem que a princípio é democrático, porque isso aí venceria a cláusula de barreira, né? Você conseguiria que um partido que não tem representatividade expressa em voto não fosse extinto, ele pudesse aí ser, nessa espécie de coligação, conseguir colocar ali os seus políticos, né? E veja que eles dizem também, eles assinalam como um ponto positivo que, em comparação à cláusula de barreira, é positivo, porque você vai diminuir o número de partidos, só que sem destruí-los, né? Eles continuariam atuantes. É importante lembrar que esse expediente aí é importado, né? A Angela Merkel, por exemplo, ela governou 16 anos amparada numa federação de 2 partidos na Alemanha. Esses mecanismos de contenção da representatividade partidária que eles estão presentes na Constituição de 88, ele impede o crescimento de parlamentar de esquerda e tudo mais, esses partidos que são bastante ideológicos, em detrimento daqueles outros que estão ali para as prostitutas que a gente está acostumado a ver no Congresso Nacional. O que salta aos olhos, acho que o Wander vai comentar isso na sequência, o PT não precisa dessa federação. É um partido gigantesco. O que ele vai querer com o PV, por exemplo, que é uma sublegenda do PSDB? É isso que você falou mesmo, é uma tentativa de homogeneizar, né? Porque se você diluir o PT em vários outros partidos, você tem uma contenção ali, que é a representação teoricamente legítima de uma federação. Você vai ter que respeitar o desejo da direita dentro da esquerda para fazer as políticas, para impor ou para negociar coisas dentro do Congresso. Qual que é o objetivo disso? Frear a esquerda. Exatamente. E mais, isso aí no geral controlar a esquerda, no particular controlar o governo do Lula. Exatamente. Porque, por exemplo, na medida que o PT entra nessa federação e com esses partidos, se os companheiros procurarem a lei que rege a Federação de Partidos no Brasil, tem que ser editado um programa da federação. Ou seja, os partidos abrem a mão dos programas particulares deles, evidentemente que não em pontos essenciais, para que eles possam chegar a um denominador comum e levar a federação em frente. Isso é perigoso. Teria que ver o que o PV e o PSB vão propor, por exemplo. A longo prazo eles podem acabar diluindo o PT, ou esses partidos para dentro do PT, e transformar o PT num partido inócuo, não de esquerda mais, mas um de partido de direita mesmo. À medida que você absorve essas lideranças de direita para dentro do partido, que é o objetivo final mesmo do TSE, corre-se o risco de, no frigir dos ovos, você transformar o PT num partido inócuo mesmo, um partido de direita disfarçado, um PMDB da vida, sabe? Porque exatamente, e você vai ter ali, que diz que eles conversam para essa coligação com uma parte do MDB que não temerista. Primeiro que a gente não acredita que tem isso aí dentro do PMDB, que é um partido fisiológico do Centrão por excelência. Em segundo lugar, se isso passa com um programa mínimo que seja, mesmo com a anuência do PT, que deve ter um poder de voto maior dentro da federação, o executivo, no caso com o Lula à frente, seria controlado por essa gente aí. Os companheiros, não sei se eles estão com a mesma indagação que a gente. O que o PT ganha com isso aí? A gente tem uma lista aqui de alguns acordos que o PT fez com esses partidos para poder... Com esses partidos não, especialmente com o PSB, né, que é o partido que mais tem condições para poder participar disso daí. E assim, são coisas absurdas. Por exemplo, o Márcio França, ele teria abrido mão de disputar em São Paulo. E esse aí tá passando por esquerdista agora, né? Agora ele é um puta esquerdista, né? Tá, que pariu, viu? Mas ele disse que vai abrir mão da disputa no governo para o Haddad participar lá em São Paulo, mas em troca ele vai ser apoiado pro Senado, pelo PT, a vaga no Senado.
Aí depois eles estão tentando negociar a entrada do Geraldo Alckmin no PSB para ser vice do Lula, que é mais uma coisa que vai contra o PT, né? Então não tem nada de positivo nisso. Depois o PSB vai apoiar o PT nas disputas da Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, em troca do apoio do PT para governadores do PSB em outros locais onde eles já estão. E principalmente eu acho que visando o executivo. Então eles estão fazendo um rachadão com o PT ali de espaços de poder que não faz nenhum sentido. O PT é um partido muito maior que esse daí e ele pode disputar a hegemonia por conta própria. Esse é o objetivo do partido. É ele ter um programa e disputar as eleições, porra. E fora que tem um fator de confusão em tudo isso, porque o povo vai olhar, o pessoal quer votar no Lula, o pessoal quer votar no PT. Sim. Ele vai ver lá, mas viu, o que aquele cara tá falando? Até ontem falava mal do PT, aquele cara lá do... PSDB ou... O cara do PV, aquele... A favor da legalização da maconha lá e tal. Eduardo Jorge, eu acho. Ah, sim. Era super coxinha. Assim, viu, mas o que tá acontecendo? A gente quer votar no Lula, pô. A gente quer um programa do PT, porque assim, na memória das massas, tá o governo onde o povo era valorizado e tudo mais. Esse povo aí é alienígena. Eles não têm nada a somar. A gente chamaria assim, que se isso de fato der certo, que eles estão tem até abril aí desse ano para montar essa federação e estabelecer as bases na qual ela vai funcionar. Se conseguir passar isso aí, com um programa bem moderado, e o Alckmin for de vice mesmo, a burguesia fez um strike ali violento. É o que a gente sempre diz, a burguesia sempre tem uma carta na manga. Caso não funcione essa federação, ela não se realize, eles vão ter outras cartas na manga. Obviamente que a gente entende a lógica do PT, sempre foi assim, que é fazer aliança e tentar ter a capacidade de governar. Então eles trocam uma parte do seu poder para poder angariar mais no futuro. Então eles vão distribuir cargo, ministério, verba, essas coisas. Não tá errado em essência. Só que esse tipo de coisa, à custa da identidade do partido, é que é um problema. Não, é um preço caro demais. E assim, na nossa análise não vai trazer nada de bom, pelo contrário. Sim, vai acabar vulnerabilizando o partido mais uma vez, assim como foi com o PMDB, né? E vai deixar ele suscetível a todo tipo de manobra da burguesia. A gente vai acompanhar, mas... Porque veja, vamos dar um exemplo prático da coisa. Vamos supor que entre no programa dessa federação e o PT tenha que engolir isso aí de uma coisa ou de outra, por exemplo, de não se mexer nas leis trabalhistas. E aí? Vai aceitar? Ou a coisa vai estar muito andada, não vai ter mais como voltar atrás? É uma manobra perigosa e salta aos olhos da não necessidade dessa situação. O PT se coloca em situações da qual ele não precisa. Sim. Bom, eu acho que esmiuçado o suficiente essa questão. Acho que deixo o aviso para os companheiros acompanharem também isso aí na imprensa, verem como que se desenvolve, porque vai acabar refletindo na eleição como um todo, em como a coisa toda vai correr caso o Lula seja eleito, né? Que é uma coisa que está sendo dada como certo. Ainda é hipotético, né? Mas é bastante... Não, porque eu não sei se você viu, eu acabei não comentando disso, né? Nem em particular, nem nada. Mas acho que deve ter visto. Um índice do que vai ser a campanha vai ser das mais sujas, das mais baixas que já existiu. O PT teve que fazer uma mobilização para explicar um vídeo fake, igual a famosa fake news, de que o Lula tinha um pacto com entidades malignas, aí era um partidário do demônio. Soltaram isso aí meio evangélico. Então isso é só a ponta do iceberg. Você imagina o que vai rolar. Vai ser da mamadeira de piroca para baixo. A gente já estabeleceu um novo patamar mínimo, né? Agora é da ladeira abaixo, pô. Bom, falando sobre isso, vamos aproveitar. Falando de mamadeira de piroca, teorias da conspiração. Vamos pro pai delas, né? Essa semana a gente teve a morte do pai dessa criação bizarra que é a direita conservadora. Claro que ele não criou, né? Mas ele estabeleceu algumas bases aí que a gente vai comentar. Eu acho que a principal delas é esse verniz intelectual para a direita, para a extrema direita, que ela quase nunca tem, né? Não tem um cara que sabe ler livro e que é de extrema direita. E o Olavo de Carvalho entrou para esse hall de direitistas para fazer essa função, né? Ele aparece sempre
como Um ideólogo, né? como ideólogo, um grande intelectual, só que a gente sabe que... Eu não sei se eu falei pra você, eu li o livro ruim pra caralho, mas eu li, chamado Meu Pai, o Guru do Presidente. Não sei se você já viu esse livro. Ah, da Heloísa? A filha Sim, dele. é uma filha desgarrada dele. É um livro mal escrito, mas ele serve muito bem pra fazer uma... Mas me passa que eu quero ler. Eu li no meio digital, vou te passar. É um negócio bem interessante. E aí ela vai descrevendo como foi a infância dela e tudo mais. E ela descreve o pai dela como um líder de seita nata, como se ele tivesse nascido para isso. Então nos anos 80 e 90, ele era líder de uma seita chamada Escola Júpiter, de astrologia. E ele ficou muito conhecido porque ele atendia uma galera famosa da burguesia lá em São Paulo e acabou sendo incorporado a esse meio por essa gente. Como astrólogo, não como filósofo. Como astrólogo. O pessoal respeitava assim, né? Como um astrólogo pode ser respeitado, né? E dava muita confiança pra ele. Isso abriu portas pra ele, acabou aparecendo na televisão, jornais e tudo mais. E aí, nos anos 2000, ele teve essa virada aí de astrólogo pra ideólogo, pra filósofo, né? Como ele gosta de se chamar. Mas não é formado em nada, não entende porra nenhuma de filosofia, mas acabou roubando esse título. E a filha dele vai explicando como ele era uma pessoa que tem um carisma muito grande, ele atraía essas pessoas e falava pra caralho lá, e a galera acreditava, botava fé nas lorotas dele, acabou criando essa imagem de grande sábio, grande guru e tudo mais. Então, o Olavo, eu acho que é difícil alguém do Brasil, hoje com a ascensão do bolsonarismo, não saber quem ele é. Né? Mas quem não souber é só procurar na internet, acha fácil. Os livros dele são doídos de ler, mas diz que era aristotélico, né? Mas não passou nem perto do Aristóteles. A obra máxima dele chama O Jardim das Aflições. É onde ele estabelece uma história da filosofia da cabeça dele lá. E termina até como um cara que era orientador político de extrema-direita. Para as pessoas que não sabem, o Olavo de Carvalho era no começo da vida, ele era comunista. Ele acabou, eu não sei bem como se deu essa passagem, mas ele acabou deixando, talvez até por conta da astrologia e tudo mais. Sim. Mas o que deve ficar bem entendido é que figuras como ele, bizarro desse jeito, ele era um cara que escrevia e falava bem. A gente não pode também ser hipócrita. As ideias eram idiotas, lógico, mas ele era um cara com uma verve muito boa. Falava bem demais. Se você não tiver uma cancha, você se convence. Por exemplo, assim, tem um ex-aluno dele que se revoltou contra outras coisas, falou que ficou mesmerizado pela capacidade mesmo discursiva dele. E o método dele era o seguinte: ele apresentava uma aula, colocava um tema bem chamativo, por exemplo, assim, vou falar contra os livros azuis que eram usados pelo Marx para falar o Capital. O cara falava que ele citava meia dúzia de gente que nunca ninguém ouviu falar. Tá? Tirou um livro lá na Itália. O pessoal ficava impressionado com a erudição do cara e pagava para ouvir as aulas dele. Sim, sim. Parece que era esse o modus operandi do Olavo, era esse. Você pode ver que os seguidores dele são pessoas de inteligência incrível. Eduardo Bolsonaro, Weintraub, né? Um pessoal de luzes mesmo. Aproveitando que você citou esse boçal aí do Eduardo, que é filho do presidente golpista, eu queria puxar a principal influência do Olavo de Carvalho, o principal legado dele, que, na minha opinião, é o anticomunismo, né? Ele principalmente era um ferrenho defensor do conservadorismo liberal, então ele achava que... ditaduras e tal. Exato, ele achava que o comunismo já estava implantado, inclusive, no mundo inteiro. O mundo era controlado por globalistas comunistas. Duro que não dá pra falar assim. Mas então... Eu tô tentando falar sério, mas é difícil, pô. A teoria é muito... Inclusive o George Soros seria um dos maiores expoentes do comunismo mundial. Parece piada, né? O George Soros realmente tem uma influência enorme no mundo. Ele exerce uma grande influência até em partidos de esquerda mesmo, mas não é pra implantar o comunismo de maneira nenhuma. De jeito nenhum. E ele pregou isso, né, durante a vida toda, que era preciso destruir o comunismo com as
armas mais ferrenhas possíveis, atacando, difamando, o que fosse possível fazer para tirar o comunismo do poder. E ele tinha uma teoria, eu acho que o Vander, como é o cara que esmiuçou o Olavo, ele deve ter em mente isso aí. Ele tinha tudo isso que ele falava, essa teoria, era baseada em fundamentos mais ou menos factuais. Por exemplo, ele dizia assim, como é que o gramscianismo, ele falava que o leninismo estava ultrapassado, quando não havia mais tentativas de guerrilhas, montagem de um partido comunista que encabeçasse a revolução, etc. e tal, os marxistas teriam passado aí para o marxismo cultural, né? Como que ele explica isso? Veja bem, você vê que o cara era um maluco, mas ele tinha ele sabia levar. Ele dizia assim, que durante a ditadura, a repressão às guerrilhas, a repressão aos leninistas, né? O pessoal da linha guevarista, os maoístas, o DOPS, o DOI-CODE, os militares, eles detonaram esse pessoal aí, desbarataram os partidos, as guerrilhas, e para dar uma válvula de escape para a repressão, eles deixaram as universidades livres, o que foi um ponto na visão do finado aí, que foi um ponto onde o marxismo cresceu, livre, leve e solto, e pôde implantar depois essa ditadura cultural, por exemplo, nas artes. E tudo teria que ter a chancela do marxismo cultural. Sim. Aí vem a bandeira de piroca, que todo mundo ia virar a pessoa fazia um curso de artes, virava uma travesti e tal. Tinha essa situação. E então os comunistas dominavam através dos acadêmicos, o que é uma semi-verdade. Mas isso aí, eu acho que para explicar hoje fica muito complexo. Cara, existe mesmo uma hegemonia principalmente cultural, gramsciana. Gramsciana do marxismo, mas é um outro tipo é uma nova interpretação, né? Chamada New Left na esquerda, que a gente um dia pega para esmiuçar, mas assim, em linhas gerais, o que a gente quer dizer é que o Olavo de Carvalho ele é uma grande fonte de todas essas teorias malucas que a gente vê correndo no WhatsApp, por exemplo. De nego falando que vai ter uma bandeira de piroca, que vai ter dominação, vai implantar chip em vacina. O Olavo de Carvalho, notadamente anti-vacina, né? Não tomou vacina e morreu de corona, né? Não sei, eu não quero tripudiar, mas eu acho engraçado. O cara foi uma piada pronta, né? É engraçado, enfim, é engraçado. E o que eu tô querendo dizer assim é que, obviamente, tem essas consequências engraçadas, mas também tem consequências muito sérias. Eu até destaquei aqui uma lei que o Eduardo Bolsonaro fez, que é a lei PL 5358, que é um projeto de lei para alterar uma lei já existente. Em suma, esse projeto anticomunista é para equiparar o comunismo ao nazismo e impedir que ele seja propagado de qualquer maneira possível. E aí, na justificação dessa lei, escrita pelo filho do presidente... É o Bananinha, não é? É o Bananinha. Eu vou ler textualmente aqui 2 parágrafos muito importantes, que diz assim: os regimes comunistas mataram mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. É foda. Em todo o mundo. E mesmo assim, agremiações de diversas matizes defendem esse nefasto regime, mascarando os reais faces do terror em ideias de igualdade entre as classes sociais. Isso daqui é o olavismo puro. Ele sempre falou isso. Alguém deve ter escrito pra ele, né? Porque até pra isso é muito complexo. E tem um segundo parágrafo que eu destaquei também, que é o cerne da justificação, que é assim: era de dar um basta, o comunismo é tão nefasto quanto o nazismo, e se reconhecermos em nosso ordenamento jurídico a objeção ao segundo, devemos também fazê-lo em relação ao primeiro. Então, essa objeção que ele diz é proibir qualquer manifestação comunista no Brasil, assim, e prender mesmo, é coisa de botar na cadeia alguém que levante uma foice e um martelo. E aí é complicado, porque disfarçado dessa erudição que o Olavo de Carvalho tinha, existia uma ferrenha oposição aos trabalhadores, a qualquer defesa dos trabalhadores. O comunismo muita gente não entende, é uma defesa da classe trabalhadora. Então, sim, o que o Olavo de Carvalho fazia, o que ele era um cérebro anticomunista, antitrabalhador, e que, embora as pessoas não queiram admitir, é de se comemorar mesmo que ele tenha partido. Não vai ficar sem seguidores, né? A obra dele vai continuar em outras pessoas. A obra dele continua, infelizmente, né? Mas a gente tem que combater da mesma forma. Morre um a menos, mas
Sobraram aí os acéfalos, discípulos dele. O pessoal diz que está querendo canonizar, né? Que ele era muito católico. São Olavo, né? Os Essas santos coisas a dos gente tem que bulls lidar, perdidos. Tem gente das coisas que a gente tem que lidar no Brasil. Tomara que ele seja canonizado. Aí vai ter Né? Você imagina a imagem dele, meu, com um cigarro na mão? Só uma estou Pepsi, imaginando. uma Pepsi com feto abortado. Aí o pessoal acende uma vela, um cigarro do lado, né? A oração começa com ora porra. Não. Muito conservador esse cara. Ai, caralho. Vamos parar de tripudiar o cara. Vamos deixar ele queimar no inferno em paz. Acho que uma segunda ou terceira, um terceiro tema dentro aqui do tema nacional que a gente quis destacar é a questão do cancelamento do Chico Buarque. Ele não foi cancelado propriamente dito, né? Mas anunciou que não vai cantar mais uma música que ele escreveu. Ele se autocensurou. Se autocensurou. É mais um índice do ambiente que a gente vive, né? Vamos começar com um disclaimer, que é claro que a gente não é a favor de nenhuma opressão contra a mulher, de nenhuma propagação dessas ideias. A gente não é a favor disso. Mas a questão é que arte é arte. Se você mostra uma mulher oprimida em qualquer obra de arte, você está passando uma mensagem. Você não está fazendo apologia daquela opressão. E é o caso da música do Chico Buarque. E o Chico é um cara insuspeito, né? Ele É estranho, teria que ver a biografia dele. Na biografia dele foi um cara que não demonstra características de ser um cara que apoiaria a opressão de qualquer pessoa que fosse, né? Ele comprou o discurso, né, cara? O discurso que está sendo propagado aí de que você tem que se censurar para não ofender nenhuma minoria. Esse negócio é estranho. Tudo bem que o pessoal está falando que ele não cantava essa música já tinha bons anos. Sim, eu vi também. Mas diz que ele, sendo convencido aí ao longo do tempo, ele entendeu que a canção estava datada. Então, isso aí é complicado, né? Porque, por exemplo, assim, você pega um livro do... Eu esqueci agora o nome do autor, chamou Amante de Lady Chatterley. Foi na época que saiu, acho que é um romance inglês. Era uma coisa assim, uma mulher casada com um cara que ficou aleijado pela guerra, ela arrumou como amante um caseiro, alguma coisa assim. Então, aí o pessoal poderia achar N problemas nessa obra aí. Jorge Amado, então. Até coloquei na pauta. Vão cancelar o Jorge Amado, pô. O cara só falava de puta, cafetão, homem batendo em mulher. Como é que faz? Teresa Batista, por exemplo, é horrível. O livro, não estou falando horrível a obra, porque o Jorge Amado é um mestre da literatura. Mas a Teresa Batista, para quem não leu, Jorge Amado tem que ler a obra inteira. Era uma menina que era órfã, morava com os tios, ela foi vendida para um coronel. E o cara violenta ela, estupra ela, bate nela de tudo quanto era forma. Uhum. E no livro não há qualquer retratação disso por parte de ninguém. Jorge Amado era a favor disso aí? Não, o livro é indigesto, só que ele é um retrato de uma época. Isso aí aconteceu e talvez aconteça ainda nos rincões do Brasil aí. Sim. O que a gente faria diante disso aí? As feministas, uma vez, o pessoal me contou isso aí. Ia ter uma festa na USP, eu não sei qual, deve ser das Humanidades lá. Ia se apresentar uma banda que chamava Bandido da Luz Vermelha. Teve uma celeuma. O cara matava a mulher. Bandido da Luz Vermelha, quem sabe, é um cara, um bandideco aí que teve na década de 60 no Brasil, ele estuprava as mulheres. Disseram que era um absurdo ter uma banda com esse nome. Cancelaram a banda. Então, assim, o que mudou na situação da mulher? As mulheres pararam de ser estupradas porque a banda não tocou? E a música do Chico Buarque, para quem não conhece, eu vou fazer uma interpretação, claro, minha, mas é uma música que simplesmente retrata uma mulher que fica em casa cuidando da... É uma doméstica, uma Amélia, né? É uma doméstica que fica cuidando da casa e um marido que... Eu conheço vários desses caras aí. É um operário. O cara vai pro bar, bebe pinga, escuta futebol... É isso. Aí ele chega em casa, a mulher tá triste, o cara tá bêbado, mas ela perdoa o cara. Tipo, ela é submissa ao cara. E o cara não bate nela nada. O cara só... Ele é um operário, ele é um cara pobre, pô. E aí, na teoria... Ignorante. Na teoria, isso deve ser uma ofensa à identidade feminina, porque a mulher tá se sujeitando a um cara que é um traste.
Caralho, eu conheço... Como é que eles chamam isso? Embuste. É o É a embuste. palavra diz que o embuste era um operário, né? Não, isso é uma censura à própria noção de operário, porque você vai censurar um cara desse, você vai censurar essa atitude, você censura o operário, todos os operários agem assim. Mas isso aí não é de hoje. O João Willis deu uma entrevista antes do governo Bolsonaro ainda. Perguntaram para ele que a questão da classe operária e tudo mais, ele falou que isso aí não tinha interesse mais. Não existia, né? Falou que não era para... Esse pessoal não ia mudar nada porque o operário é machista. Veja só. Quem nunca foi brutalizado numa fábrica não sabe o que é violência, né, velho? Então... É foda. Mas é só por assim, o pessoal pode achar que a gente tem, porque como a gente sempre toca na questão de identitarismo, eu tive uma experiência pessoal recentemente, que fica parecendo que a gente estava fazendo uma defesa de todos os preconceitos, de todas as coisas ruins que tem na sociedade, porque a gente não liga muito para essa questão aí. Primeira coisa, a gente liga sim. A gente é contra qualquer opressão que seja gays, né? As chamadas minorias, principalmente a questão da mulher, que é uma questão tão delicada. Só que é o seguinte, a gente tem método. Isso aí que tem que saltar. E o identitarismo, ele se opõe ao marxismo pelo vértice. É uma filosofia idealista que ela coloca a experiência e o ultraempirismo como se fosse um fim de tudo. A gente não pode aceitar isso aí. A essência da coisa é material, a gente não tem esse apego às ideias, porque as ideias derivam a gente sempre fez essa discussão aqui, né? Como as ideias elas derivam da matéria, como o mundo é o que rege a possibilidade de você até mesmo pensar. Você não vai pensar algo diferente do que existe no mundo. Então você fala assim, um operário não pode ser machista. Caralho, o cara é um operário, ele é brutalizado todos os dias na fábrica. É um ignorante. O cara não tem tempo pra pensar nisso daí, pensar como ele deveria tratar a mulher. Ele chegou no mundo, foi tratado daquela maneira e tá reproduzindo isso. Não tem como você falar. Obviamente você tem que educar, você tem que fazer campanha, você tem que tentar. Exatamente, tem que falar assim. Por exemplo, o cara vai lá, um certo operário, ele é resistente à ideia de que exista um homossexual, que exista uma coisa. Em vez de cancelar o cara, sei lá, até dar uma surra nele, né, como os setores dizem, morte ao pinto, né, que as radifam dizem, não era melhor chegar no cara e fazer ele entender que defender os direitos dos gays é defender o próprio direito dele? Exatamente, ele tem que defender um ambiente de liberdade para todo mundo. Quando ele entender isso, ele vai perceber que o ódio dele a um homossexual ou maltratar uma mulher é uma coisa que vai contra ele próprio, contra a própria existência dele. Então, assim, não é excluir, é integrar, porra. Não faz sentido você pegar o cara e falar assim, você é menos do que eu, você é inútil, você é ruim. Isso daí... Só uma outra explicação, que é não teórica, mas que vem a calhar. A questão de identitarismo é que ele vem dos bancos universitários. Ele é um produto de filosofia francesa e vigorou muito na universidade norte-americana, porque os norte-americanos eram alunos desse pessoal. Yugaray, Gilles Deleuze, Michel Foucault, e tem uma lista interminável. Tem uma lista enorme. Esse é um pessoal assim que geralmente essa é uma, como é que se diz? É uma ideologia de classe média. Esse pessoal está nos bancos universitários, eles não entendem o que é o operário, eles não entendem o que é o pobre. E eles assumem uma postura diante das coisas profundamente arrogante. Eles querem que o estilo de vida deles seja entendido na hora. Por exemplo, ele vê lá uma travesti. Ela está lá fazendo, depois ela tem vai para uma loja, fala lá as coisas. Se um operário ousar achar estranho isso, ele é homofóbico, transfóbico, sei lá, a palavra da moda. Não é assim. Não é, tem que educar isso. Daí você vai falar assim, viu, mas ajuda o cara a compreender isso. A resposta mais imediata é assim: você está dizendo que nós temos que ensinar alguma coisa para um homem? Então fica difícil. Eu vou aproveitar que você falou isso, vou contar um caso pessoal. Eu estava numa plenária do PT. Não sou do PT, estava na plenária, mas ainda não sou do PT. E aí tava uma mulher trans lá e um cara, um operário também, uma liderança, não sei se era liderança sindical, o que era.
E aí ele cortou a mulher, tá? A mulher tava falando lá, ele tesourou ela, tava na vez dela falar, e o cara realmente deu mancada. Ele foi lá e tesourou ela, falou em cima da fala dela. Maluco. Você tinha que ver o escarcel que foi. O nego levantou, você é um brutamontes, você não sabe nada e não sei o que. O cara, ele foi brutalizado a vida inteira dele. Ele é acostumado a tratar travesti como objeto sexual. É. Ele teve essa experiência a vida inteira. A travesti na vida dele é um lixo, é uma coisa que ele tratava como menor, como inferior. E não é porque o cara é assim, é porque ele viveu essa experiência. Você tem que se impor, claro, falar, não, peraí, deixa eu falar aqui, depois o senhor fala. Mas você não pode acusar ele de ser menos, um indigente, que ele não tem condições de... Ou que qualquer contribuição que ele dê tá maculada pelo que ele fez ali, ou por uma coisa que ele falou. É complicadíssima essa questão. Por isso que a gente fala, não é uma questão assim de ir contra essas pautas e nem nada do tipo. Pelo contrário, essas lutas são legítimas, elas são dignas, elas têm que ser levadas em frente, só que o método está completamente errado. E a única coisa que esse método consegue fazer é repelir. É censurar as pessoas. Ele vai conseguir ficar isolado, gritando sozinho e dando combustível para a extrema-direita, falar que os caras são radicais, e eles são mesmo. Nisso aí o pessoal da extrema-direita está certo. O pessoal é histérico, eles não conseguem discutir nada. Não, eu só vi histeria desse calibre no bolsonarismo, sabe? De ficar gritando contra alguma coisa. Assim, o pessoal foi embora da plenária, acho que eram 2 meninas, foram embora da plenária, não conseguiram ter a sua pauta colocada ali no assunto, e não contribuiu em nada. Uma força de esquerda como o PT é o veículo para esse pessoal poder se expressar, poder dar prosseguimento às suas políticas. Eles não podem... Aí eles criam uma coisa tipo o PSOL da vida, onde teoricamente você pode ir lá e Partido falar... plural, né? Falar manes, falar... É complicada a situação. Isso daí não é política, isso daí é delírio, cara. A gente não pode dar esse tipo de mancada. Abre brecha pra direita, como você falou mesmo. E eles não estão errados em criticar, em falar. E aí cola-se a pecha na esquerda de que a esquerda é apenas isso, né? Então, isso aí foi uma manobra inteligentíssima, porque você pode ver assim, como que esse negócio é palatável. Todas as grandes empresas apoiam o identitarismo. É verdade. A Globo apoia o identitarismo. Não, a gente teve... Os jornalões apoiam o identitarismo. Então isso não é perigoso. Porque, por exemplo, você vai lá. Essas pessoas, elas estão adotando uma postura tão conservadora que está dando medo de ver. Esse pessoal quer que prenda todo mundo, para começar. Sim. Só não pode dar um pio que tem que ser preso. Só a favor de qualquer censura, né? Aí o cara canta uma coisa ali que eles acharam ofensivo. Eu tô pensando assim, como que o compadre Washington não foi preso ainda? Porque ele fez músicas que eles consideram agressivas, né? Olha, eu tenho lugar de fala aqui nesse assunto porque eu já fui chamado de esquerdomacho numa plenária na Unimap por uma cidadã que mais tarde se tornou presidente da Uni. Chama Karina. Ah, a Karina? A gente estava lá na plenária e eu ousei interromper ela também, porque ela estava tumultuando a plenária para decidir a votação do DCE. Eu falei assim, fica na miúda. Foi o dia do cala a boquinha, né? Ela não gostou, não. Eu me exaltei um pouco, eu reconheço isso hoje. Mas é que no momento que os companheiros estavam tentando decidir ali como que ia ser a votação, ela estava tentando tumultuar a votação para que um candidato da ala dela participasse lá. Já tinha decidido outro cara, que também era do PT, que ia disputar o DCE, e ela queria colocar um outro maluco à força, de forma autoritária. E aí tava gritando lá, falei, cala a boquinha, deixa os caras decidir. Maluco do céu. Fui chamar de esquerdomacho, de agressivo, de brutamontes. Se fosse hoje, você ia ser o bolsonarista, que é a pecha que eles colam, né? E assim, eu tratei ela como trataria qualquer outra pessoa, porque ela tava enchendo o saco, ela tava impedindo a coisa de andar. E aí, cara, eu senti na pele como é desagradável esse você não consegue... Porque assim, você não pode partir pra cima de uma mulher, né? Você não vai fazer nada. Não dá pra fazer isso. Mas elas partiram pra cima de mim como se fossem me agredir. Tipo, o que eu ia fazer numa situação dessa? E não tem assim, nem na boa tradição da dialética, que eles não passam nem perto, não há discussão. Por exemplo, tem um tema. Eu vi recentemente, por conta da morte da Elza Soares, isso aí foi uma postagem na rede social de um amigo em comum que eu tenho, e ele, como é desses meios da esquerda pequena burguesa, tinha muita gente comentando que era dessa ideologia aí.
Ele colocou uma foto dela com o Garrincha, foi o marido dela por 16 anos, e falou, morreram no mesmo dia, tudo mais, um post normal. Elas falaram assim, começaram com aqueles clichês, apaga que dá tempo, que horror, que não sei o quê. Aí os companheiros tentavam discutir, falaram, não, mas ela foi casada, de fato ela foi casada com o cara, não sei o que tem. Ah, mas foi agredida, não sei o quê, não sei o quê. Apanhou do cara por 20 anos. 20 anos. O casamento dura 16, ela apanhou 20. Né? Ela apanhou um tempo extra. Haja mesa branca. Aí o pessoal tentava discutir, esse mesmo colega meu tentava falar. Não tinha discussão. Aí tinha uma que acho que era mais inocente ou mais sincera. Ela falou assim, viu, faz o seguinte, apaga isso. E quando uma mulher disser sobre a agressão de outra mulher, você tem que ouvir e aprender. Você não pode falar nada. Ué. Isso é um expediente fascista. Completamente, é impossível. Que você vai fazer? Você não pode opinar? E outra, vamos supor que isso seja tudo verdade. Eu não sei da história das agressões. Supondo que o cara agrediu a mulher de 16 anos. Ele foi um gênio do futebol. Isso daí não tem como não reconhecer. Não, mas não agrediu, não. Foi um episódio lá, ela também bateu nele. Então, aí você deixa de admirar o Garrincha, a obra dele, tudo que ele fez como jogador de futebol, porque ele era uma péssima pessoa fora de campo, se ele foi mesmo uma péssima pessoa. O Pelé também não é uma pessoa digna de nota na vida social. Só que o Pelé é o rei do futebol. Você vai fazer se cancelar o Pelé? Você tem uma gênia da música, um gênio do futebol, reunidos numa mesma foto, foram casados. É um evento histórico. Você não pode retratar isso? Como assim? Então, assim, são essas questões que fazem a coisa ficar muito complicada. O identitarismo... Inclusive, você abriu um espaço pra mim aqui, eu vou aproveitar para falar de Big Brother Brasil. Que é a coisa mais importante que acontece nesse país todo ano, em janeiro e fevereiro. A esquerda pelo menos para, né? A esquerda para de militar, para de fazer tudo para poder acompanhar esse evento digníssimo. Mas tem uma coisa interessante no Big Brother, que ano passado teve a... Ai, caralho, esqueci o nome dela. Carol Conká. Não é? Carol Conká era um expoente do identitarismo, né? É ainda. Que foi cancelada com razão, mas foi reabilitada pela esquerda e pela direita. Uma coisa assim que eu nunca tinha... É quase inédito, assim. Saiu bem, então. Ela saiu bem, fizeram um documentário pra ela, porque dentro da casa, o que ela mostrou é o seguinte: identitarismo é uma ideologia quase fascista, pode ganhar esses contornos facilmente, como ela mostrou dentro da casa, e a gente tem que repudiar isso daí. Foi repudiado mesmo publicamente. As pessoas falaram, isso daí é execrável. Parte da esquerda execrou também, mas aí depois falaram assim, não, mas peraí. Vamos reabilitar, ela errou, porra. É uma mulher negra, ela precisa ser reabilitada mesmo tendo agredido as pessoas, mesmo tendo tripudiado pessoas lá dentro, mesmo tendo feito tudo errado. Vamos reabilitá-la porque ela é um ícone do identitarismo e ela merece essa chance aí. Porra, se ela merece essa chance, por que o Garrincha não merece então, caralho? Por que um operário não merece? Porque o cara fez uma piada homofóbica? Sim. Eu não sou contra reabilitar ela, só que assim, ela não, continua... até é um fator positivo, porque o que ela fez de tão grave? Não, exato. É uma pessoa que pode errar como qualquer outra. Então se a gente vai tratar o erro como uma coisa condenável, a morte, a gente tem que pegar e cancelar tudo. Cancelar o Jorge Amado, cancelar o... Você vai apagar a história da humanidade. Porque a história da humanidade é uma história de opressão. Tem que ver se vai dar para fazer isso, porque exige um tempo grande. Porque fazer um texto, uma série de artigos, tratando do ponto de vista epistemológico dessa coisa de identitarismo aí, para a gente ver se consegue contribuir com o debate. Sim. Bom, vamos passar para o nossa última tópico. Questão aqui, que também é importante, que foi o assassinato do líder sindical lá em Campinas. Vou pegar o nome dele aqui para o Newton de Maria. Newton de Maria. Todas as características indicam que foi um assassinato político, né? Ele foi executado, não roubaram nada. Tá sob investigação, mas você sabe, né? A polícia de Campinas... É o DEIC que está investigando, né? Não vai descobrir... Tá em boas mãos. Não vai descobrir exatamente quem foi, nem as motivações. O que a gente sabe é que ele pode ter se constituído como um empecilho ao avanço dos interesses dos empresários de transporte na região e foi executado. É uma coisa que acontece com certa frequência no Brasil. Curiosamente,
Dias antes ele estava em Paulínia, ele conseguiu juntar os operários lá, estavam com o FGTS, o depósito do FGTS estava atrasado. Eles estavam com 2 anos de férias sem receber. E ele comandou uma greve lá que teve 100% de adesão. Então qualquer coincidência, né? Aí, com o fato. A gente tem que assinalar esse tipo de acontecimento, porque também isso foi uma coisa que perto da gente aconteceu e é comum, infelizmente. Em Nova Odessa também morreu um cara uns meses atrás aí. Mas a gente tem uma ocorrência disso muito maior, por exemplo, no campo e nas aldeias indígenas, lideranças indígenas que combatem os grileiros, ou no campo mesmo, os sem terra, que ocupam terras improdutivas e que estão lá defendendo espaço. O pessoal acaba morrendo. Muita gente acaba morrendo, a gente não fica sabendo, então a gente sempre vai trazer esses casos aqui para poder assinalar que a luta de classes ela é real, ela acontece, ela custa vidas, não é uma coisa inócua como parece. A gente fala que luta de classes, tem um pessoal que fala isso daí só tem na sua cabeça e nos livros do Marx. Então, isso aqui é luta de classes. A gente tem uma prova aí, um organizador da classe operária sendo assassinado pela direita, pelos empresários, porque estava reivindicando os próprios direitos. É uma coisa real. Pra quem duvida, tá aí, tá reportado, né, meu? Eu acho que é isso, companheiros, por hoje. Alguma consideração? Não, vamos assistir o Big Brother. Bom, encerramos então. Até a próxima. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Sentida, diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração.